Saudações, irmãos e irmãs do canal Alto Clamor. Estamos chegando para a continuidade das séries do estudo bíblico, do curso bíblico Apocalipse, a Revelação. Que bom ter você conosco aqui. Espero que você tenha acompanhado o primeiro vídeo, o primeiro tema. Hoje nós estaremos com o segundo tema, que tem como título o personagem central do Apocalipse. Olha, o estudo vai ser uma bênção. Estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Voz da Esperança, juntos, levando a palavra de Deus, levando a verdade presente, levando esperança para muitas pessoas. Então, se você deseja ser um agente de esperança, alguém que propaga a verdade para Jesus voltar, então compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Deixe seu like, deixe seu comentário, porque essas ações faz com que o YouTube entenda a relevância dos vídeos e começa a propagar para mais pessoas. E inscreve-se no canal, né? Para você não perder nenhum dos nossos materiais, clica no sininho, nas notificações. Bem, vamos começar. Eu quero fazer uma breve oração com você. Pai querido e eterno Deus, nos abençoa hoje mais uma vez no estudo da Tua Palavra, no estudo do livro do Apocalipse, e nos mostra o personagem central do Apocalipse. Ajuda aquele irmão e aquela irmã que tem um anseio forte, um desejo forte de conhecer mais sobre o livro de Apocalipse, sobre as tuas verdades e, sobretudo, conhecer o Senhor, o seu caráter ainda mais. Quanto a mim, quero me colocar em tuas mãos para que o Espírito Santo, o nosso verdadeiro professor, possa me usar agora. Em nome de Jesus, nos abençoe nesse estudo uma vez mais. Amém e amém. Meu amigo querido, abra sua Bíblia aí. Aqui no nosso guia de estudo, quero mostrar para você mais uma vez esse guia de estudo maravilhoso do curso bíblico Apocalipse, a Revelação. Olha só, nós estamos estudando aqui a segunda lição dele, né? Que tem por título, como eu já disse, repito, o personagem central. E aqui temos uma introdução para que a gente possa compreender a dinâmica ou a ideia desse tema de hoje. E aqui diz o seguinte: em toda história há sempre um personagem central. Você percebe isso nas séries, nos filmes. Sempre tem um personagem central, o principal. Ele é a base que faz o papel mais importante. O Apocalipse conta-nos a história do mundo e da igreja, o seu começo, o seu fim, e o personagem central é Jesus. Amém? O personagem central do Apocalipse é Jesus. E olha só que interessante aqui, ó. Ele é o herói que impressiona. O seu nome é identificado por 38 nomes e títulos descritos diferentes. Olha que informação preciosa. Só nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, o seu nome, o nome de Jesus, é mencionado 137 vezes em todo o livro. Há por volta de 250 referências à sua sublime pessoa. Olha só, presta atenção nisso aqui. 38 nomes e títulos são descritos para falar de Jesus no livro de Apocalipse. Só nos 3 primeiros capítulos menciona-se o nome de Jesus ali por 137 vezes. Se você pegar os capítulos todos, os 22 capítulos, você obtém 250 menções diretas ao sublime nome de Jesus. Ou seja, é o personagem central do Apocalipse. É falado 250 vezes o nome dele. Então, o personagem central do Apocalipse é Jesus. O ponto principal do Apocalipse não é destruição, não é catástrofe, não é guerra, não é conflito, não. É apontar o cristão o caminho até Jesus. Claro que o Apocalipse mostra catástrofe, mostra as guerras, mostra as coisas ruins, mas o ponto principal do Apocalipse, você vê, 250 vezes fala de quem? De Jesus. Como Jesus é identificado no primeiro capítulo? Nós vamos ver agora como ele é identificado em Apocalipse 1, verso 13 a 16. Abra então a sua Bíblia no livro da Revelação. Apocalipse 1, verso 13 a 16 é dito:
e no meio dos candeeiros, ou dos candelabros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. E os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha que descrição de um Jesus glorificado, todo-poderoso. João não tinha nada aqui na terra que ele pudesse, não tinha na ideia dele, na mente dele, nada que ele pudesse descrever o que ele estava vendo. Então ele começa a pegar coisas aqui do nosso cotidiano, fogo, metal, bronze, o sol, e ele começa a pegar tudo isso para tentar descrever a aparência de Jesus, as características de Jesus. Imagina você pegar um índio de uma aldeia bem distante, sem contato com a civilização, e pegando esse índio, você vendo os olhos dele, fecha os olhos dele, leva ele para uma grande capital, coloca ele lá e tira os olhos dele, ele olha ali por alguns minutos, você fecha os olhos dele novamente e leva ele de volta. Imagina como ele ia relatar as coisas que ele viu para os outros índios da tribo. Ele ia tentar utilizar, todo o conhecimento da mata, tudo que ele vê na cultura dele, ele ia tentar pegar para descrever o que ele estava vendo, né? Como que ele descreveria os carros, os helicópteros, os aviões, os prédios, as pessoas? Como é que ele ia descrever? Será que ele ia descrever conforme era, ou ele ia tentar comparar com coisas que estavam ao seu alcance na tribo? É lógico que ele ia fazer conforme ele tinha alcance. Assim foi com João. Quando João viu as características de Jesus, ele começou a tentar descrever Jesus. E ali você vê que Jesus é descrito aqui com suas funções de juiz, porque tem, primeiro, roupas talares, que é símbolo do sacerdócio, o mediador entre Deus e o homem. Você tem aqui um cinto de ouro atado ali no peito, né, na altura do peito, símbolo de realeza. Os reis utilizavam assim. Jesus é rei, amém? Cabelos brancos indica a santidade e a eternidade de Jesus. Você tem lá o ancião de dias mencionado no livro de Daniel, e ali é Deus, é o ser divino e eterno. Então os cabelos brancos mostram essa apresentação. Você tem também os olhos chamejantes, os olhos de fogo. Jesus é onisciente, ele sonda os pensamentos e o coração dos seres humanos. Pés de bronze, que indica estabilidade, algo firme, é um Deus firme, ok? Que não varia, não muda, ele é firme, e graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Fala que ele tinha voz como a voz de muitas águas, simboliza autoridade e soberania. E ainda fala que ele tinha um rosto resplandecente como o sol, que simboliza a majestade de Deus. Louvado seja Deus. Que descrição maravilhosa da pessoa de Jesus. Nesse primeiro capítulo, Jesus aparece como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, amém? O primeiro e o último. Foi ele quem venceu Satanás no céu, na cruz, e vencerá no fim do grande conflito entre o bem e o mal. Ô glória! Amém, irmãos? Satanás foi derrotado por Cristo no céu, foi derrotado no Calvário e será derrotado quando Jesus voltar mais uma vez. Amém? Jesus, ele é comparado também ao Cordeiro de Deus, e a gente percebe aqui no capítulo 5 de Apocalipse, verso 8, 9 e 12. Olha que interessante. Capítulo 5, verso 8, 9 e verso 12. Olha o verso 8 que diz: E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Diante de quem? Do Cordeiro. E ainda diz mais: tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui mostra Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o que diz aqui, sendo adorado, né, digno de abrir os selos. Olha o que diz aqui o verso 12 agora, verso 12 de Apocalipse 5. Proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Louvado seja Deus, amém? Aqui mostra que Jesus ele é comparado ao cordeiro em Apocalipse. Então, quando aparece a palavra cordeiro, você já sabe que está se referindo ao Senhor Jesus. Olha só, João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus em João capítulo 1, verso 29. Jesus está chegando para ser batizado no Jordão e João Batista apresenta Jesus a toda aquela multidão que estava presente ali da seguinte maneira: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que bênção. Então, Jesus, de acordo com João Batista 1,29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No cerimonialismo judaico, o Cordeiro era sacrificado no lugar do pecador e o seu sangue limpava o pecado. Então você tinha essa forma didática de Deus mostrar para o seu povo em épocas passadas, lá no Antigo Testamento, que tinha um cordeiro para ser derramado o sangue desse cordeiro em favor do pecador. Isso aconteceu desde Adão e Eva, porque um cordeiro foi morto para dar as vestes de peles para vestir o casal que estava nu pelo pecado cometido, perderam a glória de Deus que os vestia. Então providencia-se agora um sacrifício de um cordeiro, esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, como ensina a palavra, esse cordeiro que é Jesus, como ensina João 1,29, esse cordeiro que está sendo adorado conforme está escrito no capítulo 5 de Apocalipse. Então todos aqueles cordeirinhos do antigo santuário terrestre, que eram imolados, que eram mortos, que eram sacrificados em favor do pecador lá no santuário de Moisés, do povo de Israel, ali era uma prefiguração do verdadeiro cordeiro. Ali apontava para o verdadeiro que ia morrer na cruz, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quando aceitamos a morte de Cristo em nosso lugar, que outro privilégio Ele nos concede? Olha só o que diz aqui em Apocalipse 1,6, o privilégio que nos é concedido ao aceitarmos o sacrifício de Jesus por nós e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: e nos é constituído reino, e nos constituiu o reino, melhor dizendo, né? E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, é-nos constituído um reino, sacerdotes para o seu Deus. Deus agora nos faz sacerdotes, habitantes do seu reino. Quando se aceita Jesus como seu Salvador, quando se aceita o seu sacrifício por nós, e quando a gente coloca em prática a obediência à sua palavra, então nós somos sacerdotes de Deus. Nós agora somos pessoas que fazem parte do reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Olha que magnífico essas verdades. E tem mais. Olha só o que a Bíblia fala sobre o eterno Salvador. Desde quando existia o nosso Senhor Jesus Cristo? Desde quando? Jesus existe desde Maria para cá, quando ele nasceu pequenino e defeso. É dali para cá que Jesus existe? Ou ele vem antes? Vejamos então João capítulo 1, verso 1 a 3 e o verso 14. Evangelho de João vai mostrar desde quando existe o Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho de João capítulo 1, verso 1 a 3, primeiramente diz: olha que magnífico texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Pronto. O verbo, a palavra aqui, estava com Deus no princípio. E o verbo era Deus, ou seja, ele também tinha a natureza divina. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, ele é o agente direto da criação. Ele é quem fez você e eu, e que fez todas as coisas, esse verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Viu aí? Sem ele, nada do que foi feito se fez.
Agora pule para o verso 14 para saber quem é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, único Filho do Pai. Quem é esse, irmãos? Quem é esse, irmãs? Quem é esse, ouvintes? Quem é esse que nos assiste? É Jesus, amém? É Jesus Cristo. Então, Jesus ele já existe desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos. Olha o que diz Miqueias, capítulo 5, verso 2. Deixa eu voltar aqui em Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, verso 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eita, irmãos, que texto maravilhoso! O Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é desde os tempos da eternidade, as suas origens. Ele é eterno. Ele não aparece somente após Maria. Ele é eterno. Pelo poder de Deus, ele vira uma criança, ele vira um feto, ele começa a se formar no ventre de Maria, ele começa a crescer, Maria dá à luz a uma criança indefesa, ali é o Salvador. Os magos ou os sábios do Oriente começam a ir lá adorar ele, os anjos já estavam adorando, então ele começa a crescer, começa a desenvolver-se e começa a ministrar a salvação às pessoas. Esse é Jesus, e ele não começa ali, ele é dos tempos eternos. Jesus é eterno, como o próprio Deus. Jesus, ele não é criado, ele não teve um começo. Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento em Belém. Jesus ele é eterno desde o início, com o próprio Deus. Quando foi idealizado o plano da salvação do homem, caso ele caísse em pecado? Foi idealizado no momento, foi idealizado depois que Adão e Eva caiu. Vamos ter que fazer um plano aqui. Ou já estava garantido, já estava com essa carta na manga para o caso de acontecer. Vamos ver como foi? Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro, no capítulo 1, você vai lá para pertinho do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 1, abra lá. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18, 19 e 20, é dito o seguinte. Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha a comparação do cordeiro e Cristo, né? Mais uma vez. E o verso 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Antes da fundação do mundo, o cordeiro que estava lá no Éden, preparado, o plano da salvação estava estabelecido antes, desde a fundação do mundo. O pecado, ele não pegou Deus de surpresa, de maneira nenhuma. Em sua onisciência, ele previu que poderia acontecer ao homem, e por isso fez um plano. Salvaria o homem, mesmo que, se necessário fosse, dar a sua própria vida. Louvado seja Deus por isso. A nossa última perguntinha de hoje vai dizer: quão abrangente é a capacidade salvadora de Cristo Jesus? E aí? Até onde vai a salvação de Jesus? Até quem ele pode alcançar? Hebreus capítulo 7, verso 25 vai nos dizer. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Hebreus 7, 25, já chegamos aqui. Hebreus 7, 25 vai dizer: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Então, quando as pessoas se aproximam de Deus através de Jesus, elas podem ser salvas totalmente. Para todo mundo. Para você
que é evangélico, para você que é católico, para você adventista, para você do espiritismo, você espírita, você que é da Umbanda, você que é ateu, você que é agnóstico, todos, até os que eu não mencionei aqui, que são muitos grupos, todos podem ser salvos. Como? Por meio de Jesus. Não há nenhum outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém chega ao Pai. Quem disse isso foi Jesus. Então, somente pelo Cristo, pela verdade. E aí veja, não é só crer de boca, é crer na palavra revelada, na palavra de Jesus, da palavra de Deus, obedecer, estabelecer a sua religião nessa palavra, seguir a Bíblia, seguir a verdade, seguir essa palavra. Então você pode alcançar a salvação, não pelo que você faz, mas pelo que Jesus faz em você e através de você, pelo manifestado poder maravilhoso do Espírito Santo. Amém? Então é pela palavra. Se você não for pela palavra, não obedecer a palavra, então não tem como a salvação ser real na sua vida. Então precisa ter palavra, tem que ter a palavra. E eu quero convidar você para uma oração especial. Ore assim: Senhor, dá-me fé para aceitar-te como meu Senhor e Salvador. Se você não tem esse desejo, peça a Deus, aceite Jesus como Senhor e Salvador enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Esse enquanto que o texto fala lá em Isaías, me fala de que haverá um momento que não vai dar tempo mais. Você precisa, amigo ouvinte, você precisa, querido amigo, irmão que nos ouve, que nos assiste aqui no Alto Clamor, você precisa aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Tem muita gente que está aceitando Ele como Salvador, mas não aceita como Senhor. E aceitar como Senhor, aceitar como Salvador, significa crer que Jesus é o único meio de salvação, não outros personagens, somente Jesus, que é o personagem principal do Apocalipse e de toda a Bíblia. Mas tem que aceitar como Senhor também, além de Salvador. E como Senhor significa que nós devemos obedecer aos seus mandamentos, obedecer à sua palavra, obedecer à Bíblia. Então você precisa tomar a sua decisão hoje. Você deseja continuar estudando a Bíblia, continuar estudando o Apocalipse conosco? Você deseja entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso que veio para a terra para salvar a mim e a você, que se sacrificou, que ressuscitou e que vai voltar para nos salvar? Então eu convido você a vir para a Bíblia. Vem para a Bíblia, vem para esse livro maravilhoso, vem para a igreja de Deus. Se você não conhece, se você não conhece a igreja de Deus, eu convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. Vai lá fazer uma visita. Se você não sabe onde tem, www.encontreoigreja.com.br. Está aqui, ó. Anota aí esse endereço de e-mail, esse endereço da internet, www.encontreoigreja.com.br, ou melhor, www.encontreoigreja.com.br. Aqui você vai abrir o site, vai ter um campozinho de busca, você vai botar o nome da sua cidade ou do seu bairro e vai aparecer no mapa a igreja adventista mais próxima da sua casa. E você vai procurar a igreja. Você vai dizer: olha, eu assisti o canal Alto Clamor no YouTube e o irmão Albeni me mostrou lá as verdades do Apocalipse, falou sobre Jesus, do plano da salvação, e eu quero aprender mais, eu quero estudar com vocês, eu quero ser batizado, eu quero passar por uma transformação, eu quero nascer de novo e eu quero estar com o nome escrito no livro da vida e pronto para a volta de Jesus. É na coragem, é na fé, é hora de mudar, é hora de se apegar à verdade, é hora de deixar as tradições, é hora de deixar o falso evangelho, é hora de deixar as mentiras e vir para a palavra, meu amigo e minha amiga, e vir para a palavra e se preparar para a volta de Jesus. Você deseja? Fala aí, você deseja? Sim, eu sei que sim. Eu quero orar com você, porque nessa oração nós vamos entregar o nosso desejo a Deus e Deus vai fazer um grande milagre na nossa vida. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra. Obrigado por nos mostrar que o Senhor Jesus, Ele é o personagem central do Apocalipse. Fortaleça a nossa fé, aceita a nossa decisão, a nossa entrega, nos guie nos Teus caminhos, liberta-nos da mentira, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, querido amigo, querido irmão e querida irmã do canal Alto Clamor. Em breve estaremos mais uma vez com mais um tema da nossa série bíblica, Apocalipse e a Revelação. Por hoje, que você possa ser abençoado com a mensagem de hoje, com esse estudo. Compartilhe ele para mais pessoas, porque você já sabe, compartilhar é evangelizar. Os vejo no próximo encontro aqui no canal
Alto Clamor. Tchau, tchau.